Hoje é o quarto domingo, e no quarto domingo nós falamos sobre família, né? Sobre a família, e eu gostaria de falar sobre isso essa noite. E o tema da mensagem essa noite é: ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E o texto vai ser colocado ali, João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos abrir então no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para o terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela consciência, foram se retirando um por um, últimos, ficando só Jesus e aquela mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, então, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Pode colocar uma fotografia que está ali, que é um pouquinho da cena desse texto aí. Às vezes nós somos muito maldosos com os nossos familiares, com as pessoas que erram. Há alguns momentos que a gente fica batendo na tecla ali, da ferida do pai, da ferida da mãe, do irmão. A gente sabe aquele ponto e a gente bate ali, não onde dói. E quando é o contrário, quando acontece conosco, aí a gente diz assim: eu sou assim mesmo, ninguém é perfeito. É conosco. E em alguns momentos nós usamos outros tipos de expressões, e para sustentar até as nossas falhas, às vezes nós falamos assim: não agradou todo mundo, ainda a gente coloca Deus ainda no meio ainda dos nossos erros. Não é? A pergunta essa noite é: como que Jesus lidava com o pecado do outro, com a falha do outro? Como nós devemos lidar com a falha, com as imperfeições daqueles a quem nós almoçamos junto, com aquelas pessoas que estão dentro de casa? Eu quero fazer a aplicação a isso. Junto. Como que a gente lida com isso? Né? E então nós olhamos aqui, e hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu vou explicando, ilustrando e aplicando. Então eu gostaria bastante atenção, porque eu vou fazer uma explicação agora toda do texto com as aplicações, ok? E então Jesus ele vai para um lugar de repouso sobre crença e descrença do povo. Ele vai num bosque, nos limites ali de Jerusalém. Ele já está caminhando para o fim do ministério dele. E conta aqui no versículo 2 que os escribas eles ensinavam os alunos com a lei, e quando eles ensinavam, eles costumavam estar em alguma tenda. E é assim que Jesus estava fazendo, sentou ali e vamos conversar. Quem são esses escribas? Havia um grupo de 70 homens
fariseus, que era membro de um sinédrio. O que é isso? Eles era do Supremo Tribunal de Jerusalém. Eles tinham a responsabilidade de cuidar do templo, da prática da religião. E até uns 10 anos antes desse fato aqui, eram eles que decidiam o poder sobre a vida e a morte, sobre a sentença de morte. Mas agora já não eram mais. Agora eram os romanos. E atente bem, porque isso é interessante, né? E por que eles estavam levando, então, esse caso? Por que eles estavam tentando fazer isso com Jesus, se nem eram eles mesmos que mais decidiam sobre isso, se eram os romanos? Então eles estavam tentando ali já encurralar um pouco Jesus. E diz que essa mulher, ela foi apanhada, pegada. Essa palavra apanhar é que pegou ela como um ladrão. Vocês já viram quando a polícia pega um ladrão? A forma como pega? Foram isso que fizeram com essa mulher. É essa a expressão. E a situação ela começa a ficar estranha, porque para fazer isso na lei judaica precisava de ter testemunhas, e eles não tinham. Estavam fazendo tudo errado. Eles queriam colocar Jesus em uma situação muito embaraçosa, que nós vamos ver agora. E eles estavam usando até a lei de forma errada, né? Eles odiavam Jesus. Eles odiavam Jesus. E eles estavam arrumando um jeito de pegar Jesus. Porque quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? E eles estavam arrumando um jeito, né? Mas por que eles estavam forçando tanto a barra com Jesus, né? Jesus, ele havia, no Evangelho de João, Jesus ele estava curando as pessoas, Jesus ele estava afirmando que ele era Deus, e eles estavam rejeitando então essa autoridade divina de Jesus. Que Deus? Que Jesus é Deus? Jesus não pode ser Deus, né? E Jesus então estava tomando o lugar que eles queriam que. E então eles falaram assim: vamos fazer uma armadilha para Jesus. Pegaram a mulher, porque se Jesus diz assim, apedreja, Jesus vai contra os romanos, que é que tinha autoridade para fazer aquilo. E se Jesus não faz aquilo, Jesus iria supostamente contra as Escrituras. Então Jesus ficou num beco sem saída. Para eles. Né? Para eles. Mas Jesus ele não fugiu, Jesus não fez esse discurso que esses políticos fazem, quando perguntam uma coisa, outra, né? Jesus não fez nada disso. Jesus, ele começa a escrever no chão. Jesus ele tem umas atitudes bem diferentes. Por que Jesus estava escrevendo no chão? Uma das hipóteses é que um magistrado, antes de dar a sentença final, ele escrevia no chão, né? E Jesus, então, ele começa ali a escrever no chão. E eles ficam insistindo para Jesus. E agora? Né? Vai lá, expressa a sua opinião. Bem, meus irmãos, quem procura, né? Não quer ver estrela, não olha para o céu. Então, Jesus, ele, na infinita sabedoria de Deus, ele nem tirou a lei de Moisés e ele nem foi contrário aos romanos. Ele disse assim: quem tiver sem pecado aqui, nenhum, que for perfeito, tire a primeira pedra. E ele tornou então a escrever no chão. A situação então agora ela muda de lado, porque conta que a partir do versículo 9 é historicamente comprovado que alguns rabínicos, esses, né, que ali estavam, eles viviam em adultério. E os mais velhos tinham mais consciência dos erros. E a palavra de Deus diz que os mais velhos começam primeiro a se retirar por causa disso. E todos foram saindo. Tudo indica que eles estavam em um círculo em volta dessa mulher. E então, somente a hora que saiu e a hora que acabou aquela... Então Jesus ele olhou para aquela situação e ele perguntou para aquelas mulheres: onde estão os teus acusadores? A palavra acusador aqui é a mesma palavra usada para diabo. Onde estão esses camaradas? E então ela diz: ninguém, Senhor. Onde estão?
Ela respondeu: ninguém, Senhor. Quem te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém condenou. Esse versículo aqui, essa passagem, não significa que é para viver no pecado. Por quê? Porque Jesus, no versículo 11, ela diz assim: não, Senhor, ninguém. Ela usa a expressão para Deus, tá? Quando ela diz Senhor aqui, ela está usando a mesma palavra para Deus no Antigo Testamento. Ela está assumindo que Jesus é Deus. Olha que interessante, reconhecendo que Jesus é Deus, né? E ele diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele não fechou os olhos para o pecado daquela adulta, como hoje o mundo tenta fazer e tampar os nossos olhos. O mundo diz assim: tudo é normal, você pode fazer tudo. Jesus não fez isso. Jesus, ao mesmo tempo que ele esclareceu que havia um erro, ele deu uma saída para aquela mulher. E ele disse o que para ela? Vai e não peques mais. Não erre mais o alvo da sua vida. Isso aqui é um imperativo, é uma ordem. Essa palavra engano, ele diz assim: vai, não engane mais essas outras pessoas e não seja enganado por esses homens que está te usando. Que está em adultério. Você tem um novo rumo agora para essa mulher. Meus queridos irmãos, essa é a explicação do texto, tá? Eu quero pegar esse texto agora e a gente fazer algumas aplicações agora para as nossas vidas, tá? E para a minha vida agora, né? Como que eu aplico? Então, eu quero ver com vocês realidades que precisamos compreender para nós melhorarmos o relacionamento familiar. Nós precisamos ter algumas realidades que nós precisamos compreender bem. E a primeira dela, Humberto vai colocar: lar é um ambiente de pecadores. Pode colocar ali a... Já viu isso? Braço... Como é que chama? Braço de ferro. Muito bem, Sebastião. Braço de ferro. Braço de ferro. Às vezes nós vivemos assim dentro do lar, querendo ganhar do outro, ganhar do filho, ganhar do esposo, e a gente vai e fica esposa, e vai e fica numa luta. Isso significa que nós vivemos em um ambiente de pecadores. Nós fomos livres do pecado, da condenação e do inferno. É verdade. Mas nós continuamos pecadores. Quando a Esther nasceu, que belezinha, que coisa linda. A palavra de Deus diz que é a herança do Senhor. É uma bênção o filho. Mas é mais uma pecadora que está entrando aqui para dentro de casa e que a hora que for contrariada, ela vai espernear, como vocês estão vendo. Isso é uma realidade. Entrou mais um pecador aqui. Bonitinho, tudo certinho. Mas é pecador. Nós convivemos com... Nós precisamos entender. Porque às vezes nós achamos que o nosso casamento é um casamento celestial, no céu. E que as pessoas não pecam. E que nós não pecamos com as pessoas. No céu nem vai ter casamento, a Bíblia diz, né? Mas nós queremos... O casamento ele é abençoado, mas ele está em um relacionamento de pessoas que pecam. De pessoas que erram. De pessoas que não são perfeitas. E nós precisamos compreender isso bem. Eu não estou dizendo de continuar, isso nós vamos ver daqui a pouco no pecado. Eu estou dizendo que todos os corações dentro de uma casa são coração com inclinação para pecar. Então não adianta a gente fantasiar um mundo, né, das maravilhas que nós vivemos na terra. Nós somos pecadores. Grave bem. Isso é uma realidade que nós precisamos compreender. Que alguém disse, né? Viver com Deus no céu é a glória. Se relacionar com os irmãos é outra história. É outra história.
Por isso que a palavra de Deus, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade. Essa palavra iniquidade é depravação, é sobre a punição de Deus. O salmista diz: e em pecado me concebeu minha mãe. Já nasceu assim. Nós já nascemos assim. Então essa é uma primeira realidade. Então, o seu marido não é Jesus. Tá bom? E nem a sua esposa é Jesus. Às vezes quando a pessoa relata de algo perfeito, eu falo assim: esse viveu há 2000 anos atrás. Real, em todos os áreas. No meu. Segunda realidade que nós precisamos compreender no ambiente familiar para melhorar os nossos relacionamentos é que o lar, ele é um ambiente sem máscaras. Vamos, as aplicações aqui, vocês estão entendendo que é daquilo que nós acabamos de explicar, tá? Ele é um ambiente sem máscaras. É igual aquela história do... A história é presbítero, viu, irmão Williams? Mas eu posso colocar pastor aqui, tá bom? Porque eu tenho irmão Williams de presbítero, né? Do presbítero que faleceu. E daí então tava lá todo mundo, né, olhando pro presbítero. A viúva tava lá, paradinha, né, junto com a filhinha. E tava todos os irmãos da igreja. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Você lembra o que ele fez? Você lembra aquilo, lembra aquilo? Daí a viúva pegou, cutucou a filha e falou assim: vai lá, filho, vê se é seu pai mesmo. Por quê? Porque na casa era uma coisa, na igreja era outra. O lar, ele é um lugar onde as máscaras caem. Graças a Deus, após a conversão, a minha conversão, meu pai me chamou um dia e falou assim: meu filho, você é muito mais bondoso com as pessoas de fora do que com as de dentro. Ó, tirou a minha hipocrisia. Você pode ser mais duro com os de fora. Seja mais maleável com os de dentro. É mais disposto para ajudar. Menos os de dentro, alguma coisa está errada. Então o lar, ele é esse ambiente que não adianta esconder. Lá as pessoas nos conhecem. Lá a Adriana me conhece. Lá eu conheço ela. Lá nós nos conhecemos. Lá não tem máscara. E nós precisamos deixar mesmo que as máscaras caem. Porque o pecado, como disse uma pessoa, ele é como uma semente. Encobri-lo é cultivá-lo. De um versículo da palavra de Deus, assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas, essa palavra descoberta é sem roupa mesmo. Estão patentes, estão expostas diante de Deus, primeiramente, não são das pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que as máscaras precisam cair mesmo. E elas começam na onde? No ambiente do lar. No ambiente do lar. Terceira aplicação para nós. Realidades que nós precisamos compreender, que melhora os nossos relacionamentos. É que o lar, ele é um ambiente de perdão. Pode colocar a ilustração, Humberto? Ele é um ambiente de perdão. Quando o pecado é descoberto no lar, seja por uma ofensa, é a oportunidade de perdão. É no lar que nós treinamos o perdão. Perdoar o fulano, que eu vejo ele daqui uma semana. Beleza. Agora, perdoar aquele que me enche o saco todos os dias. E é ali que começa, porque quando nós tratamos ali, e quando o lar se torna um ambiente de perdão, vou perdoar o lar, beleza. Você vê como que todas as coisas começam na onde? Em casa.
Isso aqui nós treinamos. Pedir perdão, perdoar, pedir perdão para o filho, pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe, para a esposa. Ele é esse ambiente onde há o perdão, Deus abençoa. Uma certa pessoa disse assim: parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos, parecemos Deus quando perdoamos. É esse ambiente. É a oportunidade. Dá para a gente entender? Nós convivemos, olha a linha do texto. Convivemos com pessoas pecadoras, e uma hora a máscara cai mesmo, e vai cair, não adianta, que em casa cai. Mas também é a oportunidade para quê? Para meter o dedão e falar agora. Não, é a oportunidade para perdoar. É a oportunidade para perdoar. Tem um versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que ele diz assim: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros para serdes curados. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, não no sentido do perdão, vocês estão entendendo, né? Daquele confessão, mas no sentido da, eu pequei, eu errei contra, isso cura. Isso cura o coração. Agora, quando nós seguramos, quando de novo, pecou de novo, lá a máscara dele, olha lá, fingidão, agora, viu? Não, não, e quando a gente assim vai, isso vai minando o nosso relacionamento em casa, onde nós deveríamos treinar. E quanto mais fora, né? Quarto e último. Lar é um ambiente de exortação. Pode colocar. Ali tem uma pessoa ajudando a outra. E talvez a nossa palavra para exortação ela seja uma palavra para brigar, né? Mas não é isso que está falando. A palavra exortação aqui é a palavra de instrução, de encorajamento. O que Jesus fez com essa mulher. Jesus poderia falar assim: minha filha, sua situação está terrível mesmo. Eu consegui até tirar os fariseus daqui, sabe? Falando mesmo. Mas você pisa na bola mesmo, hein? Então, não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele encorajou aquela mulher a não pecar mais. Por quê? Porque o lar, ele é esse ambiente. É um ambiente onde nós encorajamos uns aos outros. É em casa. É em casa. Quantas vezes nós encorajamos pessoas de fora? Vai lá, vai dar certo. Beleza, fulano. E em casa, pessoas ali que a gente convive. Como é bom receber um encorajamento do lar, de casa, de pessoas que nos conhecem, que sabem que nós somos pecadores, que a nossa máscara já caiu mesmo, que já foi tudo, e são essas pessoas que vão lá e encorajam. Isso é algo de Deus. Isso é algo de Deus. Tem um versículo que diz assim: pelo contrário, exortai-vos, instruí-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A exortação, ela deve fazer parte do ambiente familiar. O fulano não faz comigo. Não estou falando do outro, eu estou falando da gente. A gente treina. Nossos filhos vão crescer elogiando, se não recebem elogio. Deu para nós compreendermos aqui? Os irmãos já assistiram aquele filme Desafiando Gigantes? Olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante o encorajamento, como ele funciona, né?
Às vezes nós estamos no lar e nós somos aqueles que estão lá sentados lá. Não vai conseguir não. E as pessoas do lar é aquelas que a gente deve mais incentivar, encorajar, né? Não vai. Estar junto é ali que está perto. É lógico que não é, né? Ali é um esporte, então necessita ser daquela forma. Mas é encorajar. Não é ser o contrário, lutar contra. Não, se errou uma vez, não deu certo, não, agora vai, né? De estar junto, de caminhar, né? A hora que ganha todo mundo. E o lar, ele é um ambiente de exortação, é um ambiente de encorajamento mútuo, um com o outro. A igreja é esse ambiente. Vai, agora vai, da próxima vez você vai conseguir, né? Mas não é aquilo de ficar parado e na torcida, vamos ver se vai. Não, isso aí não é o nosso papel. Amém? Lar é ambiente de exortação. Conta a história de um sujeito que ele telefonou para o gabinete de um político corrupto, né? E ao pedir para falar com o deputado, a secretária disse assim: lamento, o senhor fulano, lamento senhor, mas o deputado ele já faleceu há alguns dias. No dia seguinte o sujeito ligou lá de novo, tornou a telefonar e fazer o mesmo pedido, né? E a secretária dava sempre a mesma resposta: eu lamento senhor, mas o deputado ele já morreu faz alguns dias, né? Ao cabo de uma semana a secretária perdeu a paciência e falou assim: escute aqui moço, o senhor está ligando para cá faz uma semana, quando que o senhor vai entender que o deputado morreu? Aí ele disse assim: isso eu entendi desde a primeira vez que você falou para mim. Respondeu ele: mas então por que o senhor continua telefonando? Perguntou a moça. É porque é muito bom ouvir essa notícia. E às vezes nós somos assim em casa. Aquilo que eu falei no começo. A gente fica lá porque é bom. Eu vou irritar de novo. Só para ver. Esse aqui é o ponto fraco. Mas por que você fez de novo? Só para ver, que é bom ver a sua reação, né? E às vezes nós agimos errados. A palavra de Deus, para nós concluirmos a mensagem, ela diz: ninguém é perfeito. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu quero explicar um pouquinho esse versículo para nós encerrarmos. Nós devemos ter Jesus como o único perfeito. Jesus é o único perfeito para trabalhar em nossas imperfeições. O que Deus espera de nós não é perfeição. Né? Ficar mostrando que não tem fragilidade. Não é isso. O que Deus espera de nós não é nós vivermos nos desculpando pelos nossos pecados. Ou dizendo assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, a minha vida é assim. Ou o meu pai e papai fazia assim, minha mãe fazia assim. Não é isso. O que Deus espera dos seus filhos é perfeição. Mas que perfeição que é essa? E essa palavra, a palavra perfeição nas Escrituras, ela tem dois sentidos. Então, por isso que ela está nesse texto. Mas um sentido é usado quando se refere a nós e um para Deus. Ou para nós, essa palavra perfeição aí, ela significa maturidade, maioridade, integridade, virtudes que se dá para ver na vida do outro. É isso que ele está dizendo. Então, portanto, sede vós maduro, porque você tem uma referência que é perfeita e é Deus. Deu para nós entendermos? Para não sair falando: todo tem que ser perfeito. Não é, está falando de maturidade. Então eu quero encerrar dizendo que ninguém é perfeito. Não é mesmo. E não vai ser aqui nessa terra. Mas isto é uma parte da história. Ninguém é perfeito. Mas isso não é desculpa para eu continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Eu não sou perfeito, mas eu quero crescer.
Eu não sou perfeito no meu lar, mas eu quero crescer. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos compreender essa realidade no nosso lar. Realidade que nós somos pecadores. Que nós convivemos com pessoas pecadoras. Que lá as nossas máscaras caem, mas que lá é um ambiente de perdão e que lá nós nos exortamos, nós nos encorajamos uns aos outros. É dentro da casa. Amém? A igreja vai ser só reflexo. Vai acontecer. Vai ser consequência disso. Tá bom? Então, antes de nos exortarmos, que a gente possa cuidar um do outro, das pessoas que Deus coloca para a gente conviver ali mais intensamente, que é a casa. Vamos orar pelas nossas vidas? Vamos orar por nós. Não sei qual é a luta específica que você tem no seu lar, mas a história ela pode ser mudada por você, Deus na sua vida. Senhor amado, obrigado pela palavra que nós escutamos, ó Pai. Obrigado porque nós vemos na Tua palavra mesmo que aquela mulher, ela era pecadora. Mas ela recebeu o perdão do Senhor, ó Deus. E ela foi instruída a uma nova vida, ó Pai. E aqueles homens que se achavam tão, não buscaram o perdão, ó Deus. Nesse sentido, nós queremos ser como aquela mulher. Que a gente possa andar em novidade de vida, ó Pai amado. Crescendo, ó Deus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.